Irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 129. Temos caminhado algumas semanas. Eu acho que nós ficamos umas quatro terças-feiras no Salmo 128. Hoje vamos caminhar para o Salmo 129. Nós temos dito aos irmãos desde o Salmo 120 até o Salmo 134. É uma coletânea de salmos que são chamados salmos de romagem. Eram salmos, eram músicas, o saltério, não é? O livro de salmos é um inário quase do povo de Israel. E o que eles faziam? Nas grandes festas, pelo menos nas 3 grandes festas que eles participavam, que era Páscoa, Pentecoste e Festa dos Tabernáculos, essas são as maiores festas dos judeus, eles saíam das suas cidades e iam em direção a Jerusalém. Enquanto iam, eles iam cantando, eles iam lembrando das histórias, do sofrimento, das vitórias, das alegrias, das promessas. Então, nessas transições, eles iam cantando. Eram peregrinações marcadas por alegria, em alguns momentos por medo. Nós vimos pouco tempo atrás, quando ele fala: "Levo meus olhos aos montes, de onde virá o socorro". Por quê? Era um caminho onde até os assaltantes sabiam que as caravanas passariam por ali. As pessoas tinham que levar dinheiro, tinham uma série de circunstâncias para poder passar um tempo em Jerusalém. Então era muito propício para assalto. Então o povo ia com medo e com esperança. O povo ia com medo e com alegria. Então eles iam cantando. E a história de Israel era contada por meio desses cânticos. Hoje, nós chegamos aqui mais num outro Salmos. Os 127 e 128, nós falaram muito sobre família. Agora ele vai mudar um pouquinho o aspecto e ele vai falar sobre novas verdades que o povo de Israel não pode esquecer jamais. Vamos aprender então as lições do Salmo 129, versículos 1 a 8. Eu vou tentar projetar para vocês o Salmo para que você acompanhe. Tem em mãos uma Bíblia. Normalmente nós pedimos para que as pessoas tenham a sua própria Bíblia e assim você pode acompanhar. Mas se você não tiver, aí estão a Bíblia sendo projetada nas diferentes versões. Da esquerda para a direita, revista atualizada, no meio NVT e na direita NVI. O texto diz assim: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, e nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não se enche a mão do ceifeiro, nem os braços o que ata aos feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Esse é um salmo que vai descrever algumas verdades importantes que nós precisamos tirar lições. Verdade central do texto, aquele ensinamento que vai ser muito importante para que você tenha um aprendizado melhor do texto é esse. O povo de Deus, ele sofrerá abusos, mas será socorrido pelo Senhor. Esse salmo vai mostrar claramente que o povo de Deus passa por sofrimento, e não é qualquer sofrimento não, ele sofre diversos abusos, excessos de abusos na jornada, na peregrinação rumo à casa do Senhor, como os judeus passavam. A igreja hoje também, enquanto aguarda o dia em que nós vamos nos encontrar definitivamente com Cristo, nós também sofremos inúmeros abusos. E o objetivo dessa mensagem é mostrar então como lidar com os abusos que sofremos nessa vida. O que fazer? Como é que vamos lidar com essas coisas? Quando nós pensamos nisso, é preciso que você entenda que faz parte da vida cristã. Faz parte, não é estranho à vida cristã. Os servos de Deus
serem abusados, oprimidos, perseguidos. Esse é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo que propõe que a vida cristã é uma vida só de livramento, alegria, bênção e glória, é um cristianismo vazio, é um cristianismo que mente. Ao longo da Bíblia nós estamos repletos de histórias, exemplos. Por mais fiel que alguém seja, ainda assim, essa pessoa às vezes é colocada em situações em que ela sofre abuso, perseguição. E a Bíblia nos ensina, não só que isso é um fato para que você se prepare, mas ela também ensina algumas coisas de como lidar. Então, vamos ver nesse salmo algumas coisas importantes. Como lidar com os abusos que sofremos? Como fazer isso? O povo de Deus sofrerá abuso, essa é a primeira lição do texto dessa noite. Você vai lembrar que certamente nós não sabemos, tá? Exatamente o contexto em que o salmo foi escrito. Nós não temos como precisar isso. Por quê? Alguns salmos fica muito claro, foi escrito assim, o contexto era esse. Esse daqui nós não sabemos. Nós sabemos que é um salmo que está recordando algum tipo de libertação, algum tipo de problema. Então nós, olhando na história dos judeus, nós vamos identificar alguns momentos em que isso pode ter acontecido, a respeito do que eles estão cantando. Então vamos olhar para esse salmo e tirar algumas lições. Eu vou projetar o texto e assim nós podemos ir lendo e aprendendo. Versículo 1 diz assim: muitas vezes me angustiaram. Então aqui, quando fala muitas vezes me angustiaram, tem um sujeito oculto. A pergunta é quem? Quem? Quem é que angustiou? Então aí a resposta, embora no texto em português não apareça, no hebraico aparece muitas vezes, eles me angustiaram. Aqui na versão do meio coloca, desde a minha juventude, meus inimigos, ou seja, eles me perseguem. Muitas vezes, na versão da NVI, fala muitas vezes, não aparece o eles, mas está, eles me oprimiram. E o texto diz mais, desde a minha mocidade. Que Israel o diga. É claro que o salmista, quando escreveu isso e o povo de Israel cantava, é um recurso de escrita, né, um recurso literário, é quando você usa, você fala na primeira pessoa, mas aqui ele é um representante do povo. O que ele está falando não é de um sofrimento pessoal. Ele não está dizendo, eu como salmista muitas vezes fui perseguido desde a minha mocidade. Desde criança eu sou perseguido. Ele está falando em nome de Israel. Por isso que ele diz, olha essa versão do meio, que todo Israel o diga. Ele está falando como se ele fosse a voz do povo, dizendo, olha, desde a nossa formação, desde que nós somos jovens, uma nação bem jovem, os nossos inimigos nos perseguem. Israel que o diga. Como Israel tem passado por isso? Como Israel enfrentou essa situação? E nós vemos aí que sim, desde o começo da sua história, Israel passou por uma série de problemas. Nós sabemos que logo no período formativo da nação, quando José vai para o Egito, vendido pelos seus irmãos, e aí vai dar origem ali então a Jacó, os seus filhos dando origem à nação de Israel, você vai descobrir que o povo vai ficar cativo no Egito. Então ele foi oprimido. O primeiro abuso que ele sofreu foi o abuso dos egípcios, onde o povo serviu, sendo oprimido durante 400 anos de trabalhos forçados, sem receber nada, simplesmente foram explorados ao extremo. E o salmista lembra, desde a minha juventude, que Israel diga isso, desde que nós somos jovens, muito bebês. Aí, enquanto nação, na história, né, 75 almas chegaram no Egito e nós sofremos abuso, fomos oprimidos. O texto diz que Israel, os momentos que eu falei de contexto, que podem envolver esse salmo, primeiro é a lembrança do cativeiro nos egípcios. O segundo foi um momento em que Israel foi dominada por povos pagãos. Quando eles saem do Egito e eles chegam na Terra Prometida e eles começam a dominar, conquistar a Terra Prometida,
o que acontece? Depois que Josué conquista a terra e eles se firmam ali, vem a desobediência e Deus levanta então os sírios, Deus levanta os moabitas, os amonitas, os amalequitas e os filisteus. E cada um desses povos aí, e tantos outros, perseguiram o povo de Israel. E Israel foi abusado por esses povos. Quando esses povos estavam no poder, quando eles tinham influência para liderar e governar sobre a nação de Israel, o povo sofreu, principalmente debaixo da mão dos filisteus. Quando os filisteus estavam no poder, o povo judeu era altamente oprimido. Talvez o contexto do Salmo 129 seja esse. Ó Israel, desde que nós começamos a existir, muito jovens, nós fomos muito oprimidos. Como nós sofremos. Você vai ver também que outro contexto possível pode ser que eles estejam falando sobre o exílio vivido no estrangeiro, ou seja, quando Israel, por causa da desobediência, foi levado para o cativeiro babilônico. Os assírios em 722 e os babilônicos em 586 a.C., eles oprimiram o povo de Israel de tantas formas, de tantas maneiras. O povo judeu sofreu muito na mão deles. Em cada um desses momentos você consegue identificar isso. Olha como o Salmo caminha. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Eu estou lendo agora na versão do meio, tá? Desde a minha juventude os meus inimigos me perseguem. Então veja, é um contexto que deve trazer para você a lembrança de que o povo de Deus vai ser perseguido. Não importa se ele existe há muito tempo, se ele existe há pouco tempo. Perseguição e abuso fazem parte da história do povo de Deus. Se isso foi verdade para Israel, é preciso lembrar que judeu é judeu e a igreja é a parte, mas nós podemos fazer uma aplicação para a igreja. A igreja também sofreu abuso. A igreja, enquanto povo de Deus, a parte de Israel, não é? Ela também sofreu debaixo do Império Romano, a própria igreja, durante séculos. Principalmente os primeiros 4 séculos da história da igreja, o povo de Deus foi oprimido violentamente. Cada imperador que surgia ao poder, subia ao poder, esmagava, tentava exterminar a igreja com todas as forças. E o povo então gemia. Muitas pessoas foram queimadas. Faz parte da história do povo de Deus. Israel no Antigo Testamento, a igreja no Novo Testamento. Abusos são praticados contra nós. O cristianismo verdadeiro e autêntico é a religião mais perseguida do mundo. Nós chamamos de cristofobia. É absurdo, é gigantesco. Nunca se matou tanto como se matou os crentes. Os crentes são mortos aos milhares, indefesos. No primeiro século, queimados, jogados às feras, torturados, dilacerados, amarrados entre as animais. Há relatos de crentes que eram amarrados entre 2 grandes elefantes e os elefantes puxavam cada um para um lado, rasgando a pessoa ao meio. Gente, esfolados vivos, cozidos, serrados. Olha, não tinha mais. A crueldade foi gigantesca, tão grande, que era difícil alguém inventar uma modalidade nova de como matar os crentes. Sempre. Quando chegou na época da Reforma Protestante, com Lutero, que varreu a Europa, mais à frente os crentes começaram a ensinar que o batismo de bebês era errado, e é errado à luz da Escritura. O batismo deve ser dado àqueles que têm fé, àqueles que podem crer, àqueles que podem falar, eu quero. Vemos isso na história em Atos 8, quando Filipe diz para o eunuco. O eunuco falou, quero ser batizado, o que me impede? Ele falou, você pode se você crê de todo o seu coração. E por volta do século 16, 17, quando os crentes começaram a ensinar isso, a igreja romana, enfurecida com isso, aplicava nos crentes o chamado terceiro batismo. Então, eles batizavam como um bebê. Os crentes da reforma disseram, não, isso está errado. O batismo tem que ser dado a adultos. O próprio Jesus foi batizado como adulto. Quer exemplo maior do que isso? Paulo e os demais, todos foram batizados como adulto. Você não acha nenhum texto, zero, nenhum mesmo texto na Bíblia, mostrando um bebê sendo batizado. Mas mostrando adultos, você tem diversos.
amplo, farto documento. Mas quando foi ensinado isso pela igreja depois, pós-reforma, o romanismo falou, bom, se você recebeu o segundo batismo adulto, nós aplicamos o terceiro. Então eles acorrentavam as pessoas, colocavam pedras e lançavam-las dentro do rio. Os crentes sofreram abusos. E até hoje é assim. Se você defende a sua fé no seu trabalho, se você defende a sua fé dentro da sua família, você sabe o que eu estou falando. As pessoas, as famílias se reúnem, elas, quando não tinha essa pandemia, estavam juntas. Pode falar de qualquer coisa, pode discutir qualquer coisa, só não pode dizer a verdade. Se você disser para a pessoa o que você crê é errado, pronto, você vai ser odiado. Há famílias que preferem ouvir o filho dizer eu sou viciado em álcool, viciado em droga, do que ouvir o seu filho dizer eu me converti. Não muito tempo atrás, aqui na nossa cidade, ou no nosso contexto aqui, que também foi muito romanista, já foi mais do que é hoje, nem sequer poderia ser enterrado. Um crente, um evangélico que morria não podia ser enterrado no cemitério. Essa era a restrição feita pelo romanismo. Muitas pessoas ficavam apavoradas com isso. Às vezes não deixavam velar a pessoa. Proibições, proibições. Olha, os crentes foram muito perseguidos, muito abusados. E ao Salmo 129 mostra isso claramente. O povo de Deus, durante toda a sua trajetória, irá sofrer certamente inúmeros abusos. Você precisa entender isso. Quando nós falamos sobre abusos, foque no texto para você perceber como é que esses abusos eram praticados. Desde a minha infância, os meus inimigos me perseguem, mas olha que bonito aí, o versículo 2 fala, mas nunca me derrotaram. Já vamos falar sobre isso, algo fantástico, algo lindo, muito bonito perceber que, apesar dos inimigos serem muitos e severos e cruéis, não respeitando o período formativo de ninguém, o texto vai continuar dizendo assim, Deus não permitiu que nós fôssemos completamente derrotados. Eles nunca nos derrotaram no sentido de nunca fomos exterminados. Ok? Verso 3, olha a linguagem bíblica. As minhas costas, eu vou pegar na versão da esquerda aqui. Sobre o meu dorso aqui, as costas, lavraram os aradores, e nele abriram longos sulcos. O que é isso? O que é lavraram os aradores e abriram longos sulcos? É óbvio que o texto aqui em questão, ele apresenta as costas de uma pessoa e ele fala que sobre as costas das pessoas foram colocados lavradores. No contexto de linguagem, da figura de linguagem usada aqui da agricultura, o povo judeu entendia muito fácil. Quando alguém tinha que arar o campo, eles pegavam 2 grandes animais, 2 bois, cavalos, normalmente bois, e eles pegavam uma cunha, um instrumento de metal, e eles colocavam no chão. Eles amarravam cordas nesses animais fortes, então alguém pegava uma vara e fustigava, batia no animal. Os 2 animais, então, para escapar da dor, eles andavam. Enquanto eles andavam, eles puxavam o arado, e o arado então ia rasgando aquele chão duro, preparando o solo para receber a semente daquilo que vai ser plantado ali. O salmista olha isso e diz assim, olha, o nosso sofrimento, desde a mocidade, foi tanto que alguns trabalhavam nas nossas costas como se fossem lavradores. É claro que ele está usando aqui uma figura, mostrando o quê? Eles abriram longos sulcos. O que é isso? Ele está falando sobre o povo sendo chicoteado. Provavelmente uma menção mesmo ao Egito, ao exílio, aos babilônicos. Todos esses lugares o povo de Israel foi fustigado. As costas dos judeus eram costas marcadas severamente, debaixo da opressão. Tanto é que a lei mosaica prescrevia que um judeu ele não poderia ser fustigado, não poderia ser chicoteado. O limite era uma quarentena, eram 40 açoites. E para evitar que ferisse esse princípio, o judeu chicoteava, se ele tivesse que chicotear ou usar uma vara, até 39, com medo de, vai que eu errei uma aqui e quanto a mais eu quebrei a lei.
Se você assistiu o filme Paixão de Cristo, você viu que o soldado, quando começa a chicotear Jesus, ele começa a contar 1, 2, assim vai. Mas há um momento em que eles viram Jesus e eles começam a contar de novo. E aquilo não é feito por acaso, é porque o romano não respeitava isso, não existia nenhum tipo de limite, não existia nada. E o judeu aqui nesse texto diz claramente: sobre o meu dorso as pessoas lavraram, abriram longos sulcos, as minhas costas foram cortadas de cima a baixo. Isso para mostrar como o povo de Deus foi oprimido com violência, uma opressão que acabou, que desanima. Talvez hoje você esteja me assistindo aqui, participando desse culto, e você também é oprimido. Talvez você não tenha sulcos nas suas costas abertos por apanhar em nome da fé. Talvez você não tenha participado de agressões físicas, sofrido abusos físicos por causa da sua fé. No nosso contexto do Brasil, isso hoje não é tão real. Mas se você avançar um pouco para alguns lugares distantes daqui, como a África, alguns países da África, as pessoas são amplamente chicoteadas, queimadas, marcadas, feridas, são mutiladas, são quebradas as pernas, são tirado, corta a orelha, tira a parte fura o olho. Gente, é um absurdo o que tem acontecido com os crentes. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história, eu sugiro que você visite um site chamado Portas Abertas, Missão Portas Abertas. Lá tem vídeos contando o que está acontecendo. Lá tem material sobre a igreja perseguida. Lá mostra quais são os 10 piores países do mundo para você ser um cristão. O perigo que é isso. Então, quando você tem o seu cristianismo no Brasil, é um cristianismo, de certo modo, acomodado. Você precisa entender que, embora você não sofra essa perseguição lá, talvez você me assistindo aqui sofra um outro tipo de perseguição. A perseguição moral, a perseguição social, a perseguição dentro da casa. Talvez na sua consciência, nas suas emoções, você é açoitado todos os dias. As pessoas zombam de você dentro da sua casa. Maridos que perseguem as esposas porque são crentes. E esposas que perseguem os seus maridos porque são crentes. E eu quero ser bem franco com você, existem dores emocionais que suplantam em muito as dores físicas. As dores físicas, elas passam e cicatrizam, mas as dores nas nossas emoções, as dores na nossa alma, elas perduram. Às vezes, alguém que foi ferido, aquilo cicatrizou, a pessoa nem lembra, mas uma palavra, uma ofensa recebida, às vezes acompanha a pessoa por décadas, a pessoa morre com a lembrança daquilo que ouviu. E talvez você olhe, por que isso está acontecendo? Por que Deus deixou eu ouvir essa afronta? Talvez duas pessoas casem sem conhecer a Cristo e em algum momento uma delas conhece o Salvador. E a perseguição dentro da família começa. Talvez seja um lar até com 2 crentes, em que um persegue o outro por uma série de questões. É claro que o texto aqui está falando de perseguição por amar a Deus, por andar no caminho do Senhor, mas os crentes são perseguidos por qualquer coisa, só pelo fato de serem crentes. É você assim, alguém que está participando dessa noite, que você fala, pastor, nas minhas costas está tudo certo, mas nas costas das minhas emoções eu estou um farrapo, estou em frangalhos. Pastor, emocionalmente eu estou sangrando de tanto que eu apanho. É zombaria de noite. Eu não tenho mais paz, eu não tenho forças, eu me sinto só, estou sangrando na alma. Esse salmo é um salmo para você, para que você lembre disso. Na vida cristã, todo servo de Deus sofrerá abusos. Entenda isso. Nós não estamos aqui de férias, nós não estamos aqui a passeio, há um propósito, há um plano. Enquanto você está aqui, todo crente, sem exceção, será de alguma forma perseguido. Os verdadeiros crentes, eles serão oprimidos e abusados. Alguns mais, outros menos,
mas todos nós sofreremos, porque Jesus falou: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se você não é perseguido, se ninguém nunca zombou de você, se para você ser cristão, se você é crente e o mundo te aplaude, alguma coisa está muito errada no seu cristianismo. Se você é crente e o mundo acha você o máximo, o mundo bate palma e fala: nossa, que crente legal, que crente diferente. Cuidado. Jesus falou que nós seríamos odiados, perseguidos. E em um dos lugares Jesus disse que os nossos inimigos, os nossos piores inimigos serão os da casa. Ele diz: na sua própria casa, seus inimigos estarão aí. Que triste ouvir isso, não é? Talvez ajude você a entender um pouco o que você passa dentro da sua casa. Vamos continuar aqui olhando algumas verdades a respeito desse salmo. O povo de Deus sofrerá abusos. Uma outra coisa que nós devemos aprender é que, apesar do povo sofrer abusos, é preciso que você lembre que o povo de Deus, ele também será socorrido. Isso é maravilhoso. E podemos nos apoiar nesse socorro em dois aspectos do caráter de Deus. Primeiro, na fidelidade dele. Quando você estiver sofrendo, lembre-se, Deus é fiel. E a fidelidade dele exige que ele seja um Deus presente. O povo de Deus sofre, mas Deus sempre está presente. O povo de Deus sofre e deve se apoiar também não só na fidelidade, mas enquanto sofre, Deus é fiel e presente, existe um Deus que é justo. E a justiça dele, em muitas situações, ao olhar a opressão que é causada sobre os crentes, ele demonstra: eu sou um Deus que livra. E é por isso que o povo de Deus deve confiar. Deus é fiel, ele não vai abandonar você. E Deus é justo, ele sabe até onde há um limite nas coisas que acontecem. Olha como o texto caminha. Nós vimos aqui no finalzinho: eles me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Ou seja, eles nunca... Veja, o povo de Israel, no slide anterior que eu projetei para vocês, ele deixa muito claro. Eu vou voltar aqui. Olha só, apesar de todo esse sofrimento, egípcios, moabitas, cananitas, filisteus, amonitas, amalequitas, assírios, babilônicos, romanos, o povo de Deus perdurou. O povo de Deus passou. Pergunta a você: cadê os moabitas? Onde eles estão hoje? Israel está lá. Cadê os filisteus? Está lá. O povo de Deus, Israel, está lá. Os filisteus não. Com esse nome não. Onde estão os cananitas? Os assírios, os babilônicos? Há pessoas vivendo lá, claro, com outros nomes. Mas o povo de Deus, Israel, para todos terem certeza que este é o mesmo povo, ele está lá na terra. A igreja foi perseguida, queimada, mutilada. Onde está a igreja? A igreja continua avançando, espalhada por todo o mundo. Em todas as formas, você precisa entender: o povo de Deus sofre abuso, mas você precisa lembrar: Deus é um Deus que socorre, por causa de que ele é fiel, presente, e porque há uma justiça divina. E ele sabe que há um limite, ele nos livra. O Salmo diz assim, sobre o meu dorso, aí já lemos, olha o versículo 4. Apesar de minhas costas estarem cortadas, ele fala: mas o Senhor é justo. Olha o que nós falamos lá de fidelidade e justiça. Eles vão se apoiar no caráter de Deus. E diz: o Senhor cortou as cordas dos ímpios. Interessante, no meio diz: o Senhor é justo e ele livrou das cordas dos perversos. Na outra versão diz: livrou-me das algemas, das amarras. Há um limite no sofrimento. E isso você e eu deveríamos olhar e falar: Senhor, obrigado. Se eu estou debaixo dessa opressão, é porque o Senhor entendeu que ainda há espaço para isso. Mas o Senhor não vai deixar eu ser consumido debaixo dessa perseguição. O Senhor não é um Deus que me entregou. Eu não estou abandonado. Eu sou alguém que pertence a um Deus presente. O povo de Deus sofre, mas a presença de Deus sempre está no meio do povo. É isso que faz você perseverar. Não desanime. Não desista. Não ache que Deus esqueceu de você. O grande problema dos crentes é pensar em algum momento que Deus nos abandonou. Satanás é hábil em plantar isso no nosso coração. Chega a doença e os pensamentos vêm: ué, você não é amado?
Quando Jesus foi para o deserto para ser tentado, a última coisa que ele ouviu antes de ser levado para o deserto, em Marcos capítulo 1, versículo 13, em Mateus capítulo 4, vai ser dito: Tu és o meu filho amado. Ele acabou de sair das águas do batismo e do céu Deus, o Pai, diz: Tu és o meu filho amado e o meu prazer em você é completo. Que honra ouvir isso. Ele vai para o deserto e logo vem a fome. E logo vem as privações. E o diabo diz: Olha, você realmente é amado passando fome? E o diabo não mudou a sua estratégia. Quando você é abusado, quando você é perseguido, ferido, oprimido, o diabo diz para você: Olha, lamento informar, mas se você fosse amado por Deus, isso jamais aconteceria com você. Onde estava Deus quando você perdeu o seu bebê? Onde estava Deus quando a tragédia chegou no seu lar? O desemprego, a doença. Como Deus pode ser bom se coisas ruins acontecem com você? E essa é a semente que o diabo tem plantado na vida dos crentes. Desconfie. Duvide de Deus. Foi assim que ele tentou derrubar. Nós vemos a história de Jó. A mulher de Jó, olha só, ele perdeu tudo. Riqueza, filhos. Só não perdeu a mulher. E justamente a mulher que ficou disse o que para ele? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela ficou ali para dar o último empurrãozinho. Não vale a pena. A mulher dele chegou à conclusão: não vale a pena. Olha, antes de você morrer, pelo menos antes de sair daqui, fala alguma coisa para Deus. Amaldiçoa ele. Não vai partir numa boa, né? Olha o que ele fez com você. Você vai deixar barato isso? E muitas vezes o seu coração também é tentado a isso. Para que eu vou na igreja? Olha aí, fiquei doente, peguei Covid, perdi esse parente, aquele. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Se ele me amasse, ele jamais deixaria isso acontecer. Olha isso, só tem acontecido coisas difíceis. Como é que Deus pode me amar? Eu vejo as pessoas que não têm Cristo vivendo felizes, participando de um monte de coisa, e eu, que sou temente a Deus, passo por toda uma série de dificuldades. E o diabo diz: está vendo? Sabe por que você passa por dificuldade? É porque você não é filho. E se você é filho, lamento em dizer, o diabo diz para você: você não é amado. Deus nunca deixa você sozinho. Ele pode sentar ao seu lado em silêncio, mas ele não te abandona. E quando chegar o momento, ele vai agir. Depois de 400 anos no Egito, Deus chamou Moisés e falou: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Chega para livrá-los. Deus sabe o seu limite. Ele não desampara você. Confie. 2 lições importantes que nós vimos nessa noite. O povo de Deus é um povo que, enquanto está peregrinando rumo ao céu, assim como os judeus sofreram, o povo de Deus sofre. Em segundo lugar, o povo de Deus sofre, mas ele é socorrido. Nunca duvide desse socorro. Eu não vou avançar aqui, porque nós vamos entrar na parte final desse salmo. E a parte final desse salmo é um pouco complexa, porque 3 são as verdades desse salmo. O povo sofre e Deus socorre. Mas do versículo 5 para frente, acontece o que é chamado de oração imprecatória. Ele falou: o que é isso, pastor? Existem aqui uma série de petições que vão acontecer. O povo todo cantava isso. E eles cantavam, eles pediam coisas que requeriam juízo. Eles basicamente pediam, às vezes, até a morte dos seus inimigos. E muitos crentes têm dificuldade com isso. Então, peraí, deixa eu entender, pastor. Então, eu sendo abusado, se eu for perseguido, eu posso orar pela morte da pessoa que me persegue? Eu posso pedir a tragédia dessa pessoa? Será que é isso que vai acontecer? Por isso eu preciso tomar algum tempo aqui. O povo de Deus, esse é o último ponto, ele deve recorrer a ele. E aí nós vamos ver sobre orações imprecatórias. E essas orações são orações
que assustam um pouquinho os crentes. E alguns precisam saber como lidar com isso. Versículo 5 vai dizer, até o 8, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Ok, até que tá brando, né? Ah, Senhor, envergonha essas pessoas, recuem e sejam derrotados. Aí depois ele vai agravar um pouquinho mais, que eles sejam como a erva, como a planta que nascia no telhado. No contexto judaico, em que tinha vegetação em algumas partes do telhado, e não é como o de hoje, que você tem a telha, não é? Mas ele fala assim, que seja como uma erva plantada no lugar onde as raízes não podem ser aprofundadas. Que essas plantas, que esses inimigos, eles sequem antes de florescer. Ele está pedindo para que Deus pese a mão. Senhor, ele vai falar mais, que eles sequem antes de florescer e que eles sejam tão poucos e tão frágeis, com a qual a mão não se enche a mão do ceifeiro. Ou seja, quem vai pegar essas plantas, eles sejam como a planta do telhado. Olha aqui no meio, ó. Eles sejam como o capim que não é colhido pelo ceifeiro, que é abandonado, que é deixado de lado, pelo que amarra os feixes. Ou seja, eles sejam completamente desprezados. E Deus, eu continuo orando, essa é uma oração do versículo 5 em diante, que ninguém que passar por ele diga, o Senhor os abençoe. Que ninguém diga, nós o abençoamos em nome do Senhor. Olha, o texto aqui está dizendo que o povo clamava para que essas pessoas não fossem alvos da bênção de Deus. Eles não fossem alvos da graça de Deus, do favor. Que ninguém diga a eles, o Senhor abençoe vocês. E olha, se você não está debaixo da bênção, isso implica que você está debaixo de maldição. E esse salmo vai lidar um pouquinho sobre esse assunto. E eu gostaria de, na semana que vem, lidar com esse aspecto. O que eu faço? Hoje nós vimos o que acontece, passível sofrimento, e uma verdade no sofrimento: Deus está presente. Semana que vem nós vamos ver o que eu faço diante da perseguição real. O que eu faço diante do sofrimento? As pessoas ensinam por aí muitas coisas. Ah, tem a oração da cura, tem a oração da prosperidade. Em alguns lugares fala tem a oração do santo casamenteiro, tem para casar. Alguns falam que tem até para divorciar no mundo afora, as aberrações que existem. Elas vão ensinando. E se você digitar na internet, vai aparecer um resumo de rezas, de mandingas, se é que eu posso dizer assim, né? Que nada tem a ver com a escritura, ensinando uma série de coisas. Enfim, como conquistar o amor da sua vida. Ou como fazer com que... É quase uma macumba. Como eu faço para prejudicar aquela pessoa? E neste caso, esse final aqui vai falar sobre orações que quase jogam uma praga. Nós vamos lidar um pouquinho com isso. Orações que pedem a maldição de algumas pessoas. Posso orar assim ou não? Será que eu posso orar, Senhor? O meu inimigo seja como o capim que seca. E aí nós vamos olhar alguns contextos aqui do agravamento que vai ser pedido. Porque é pedido, inclusive, até em alguns salmos imprecatórios, a morte. Que a esposa fique viúva, que os filhos fiquem órfãos. Será que podemos orar assim, na igreja? Vamos dar as mãos e falar, Senhor, mata esse grupo, mata aquele grupo. Semana que vem. Orações imprecatórias. Como lidar com o sofrimento e o que fazer? Não vou lidar hoje porque é complexo. Eu não quero que você saia daqui com o assunto pela metade. Gera mais confusão do que ajuda. Vamos parar nesse momento hoje por aqui. Que Deus ajude você. Que Deus guarde a sua vida para que você possa realmente desfrutar das dádivas dele. Para que você possa então vencer a opressão, as lutas, sabendo que ele está com você. Vamos orar. Abaixe sua cabeça um instante. Vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero terminar esse tempo pedindo ao Senhor sabedoria.
É claro que as pessoas que estão participando dessa live, elas passam por sofrimento. Todos nós enfrentamos em algum momento algum tipo de abuso, perseguição, zombaria, de fora, de dentro, de familiares, no casamento, de filhos. Há crentes que estão cansados. Existem nas suas almas verdadeiras valetas. Pessoas que durante anos araram, feriram. Feridas que não encontram cicatrização. Choro, dor, vergonha. Mas que nessa noite essas pessoas possam entender, isso faz parte, isso é uma das evidências. É uma das grandes evidências de que nós estamos no caminho certo. Se o mundo nos aplaude, se andamos confortavelmente, como podemos nos identificar com o Senhor? O teu filho nos disse que se perseguiram a ele, nos perseguiriam também. Graças te damos pela sua presença maravilhosa no meio da dor. Há irmãos que estão sozinhos, completamente sozinhos, principalmente nesse tempo de pandemia. Não tem dentro da própria família apoio e sofrem. Senhor, supre a necessidade, conforta-os com a tua fidelidade. Quando for a hora do Senhor cessar o sofrimento, o Senhor fará. Só o Senhor é capaz disso. Quantos maridos estão casados há anos e são perseguidos pelas suas esposas? Quantas esposas desejariam ardentemente estar com o seu povo, mas maridos incrédulos dizem não. Impedem, perseguem, zombam. Quantos filhos gostariam de poder estar mais com a sua igreja, mas encontram empecilho de parentes, de avós, tios e pais? O sofrimento é real, mas o Senhor sabe o limite. Quando chegar a hora, o Senhor é capaz de remover esse obstáculo, transformando a vida do opositor, da opositora, ou até mesmo ceifando a vida de quem se opõe. Mas só o Senhor sabe quando é o momento. Até lá, fortalece, Senhor, o seu povo. E na semana que vem nos ensina como lidar diante da perseguição, sabendo que o Senhor é um Deus que pode pôr fim a ela. Como agir? Nós oramos assim, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e guarde. Semana que vem nós continuamos aqui o Salmo 129. Ótima noite para você. Quinta-feira, às 20 horas, aqui no YouTube, nós temos uma noite só de cânticos. Louvores, hinos, músicas infantis. Venha participar conosco. Tome cuidado, cuide de você, da sua família, da sua saúde. Em breve, muito em breve, eu creio que Deus terá a solução ao que nós estamos passando. Descanse em Deus. Ele sabe o que faz. Excelente noite a cada um de vocês. Que a graça do Senhor repouse sobre o seu lar.